O egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento em sessão solene sob a presidência da excelentíssima juíza Marta Maria Villalba Falcão Fabre para a posse dos excelentíssimos juízes eleitos para o biênio 2009 a 2011, Gilmar Cavalieri na presidência, Gerson Paulo Taboada Conrado na vice-presidência e Gisele Pereira Alexandrino na corregedoria. Solicito a todos que recebam em pé os excelentíssimos juízes e a representante do Ministério Público do Trabalho. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse dos excelentíssimos juízes Gilmar Cavalieri na presidência, Gerson Paulo Taboada Conrado na vice-presidência e Gisele Pereira Alexandrino na corregedoria. Convido os presentes para ouvir o hino nacional. O coral desse tribunal interpretará a música Você, de Tim Maia. De repente a dor de esperar terminou e o amor veio enfim. Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim. Vi o tempo passar, o inverno chegar outra vez, mas desta vez todo pranto sumiu, um encanto surgiu, meu amor. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que ser, é mais que pensei, é mais que esperava, baby. Sou feliz agora. Não vá embora, não vai embora.
Você é mais do que ser, é mais que pensei, é mais que esperava, baby. Sou feliz agora, não vá embora, não vou morrer de saudade, não vai embora, vou morrer de saudade, não vai embora, vou morrer de saudade, não vai embora, vou morrer de saudade, não vai embora. Convido o excelentíssimo juiz Gilmar Cavalieri para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao senhor secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo juiz Gilmar Cavalieri no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2009, na sala de sessões deste tribunal, na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, o excelentíssimo juiz Gilmar Cavalieri prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleito, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Apresentou declaração de bens. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, lavrei e subscrevi o presente termo, que vai assinado pelos excelentíssimos juízes empossante e empossado. Neste momento, transmito ao excelentíssimo juiz Gilmar Cavalieri o cargo de presidente do Tribunal Regional da 12ª Região. Transmito-lhe também a presidência do Conselho da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho, em conformidade com o artigo 2º do Regimento da Ordem. Convido o excelentíssimo juiz Gerson Paulo Taboada Conrado para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo juiz Gerson Paulo Taboada Conrado, no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2009,
na sala de sessões deste tribunal, na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, o excelentíssimo juiz Gerson Paulo Taboada Conrado prestou o seguinte compromisso: prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleito, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Apresentou declaração de bens e, para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, lavrei e subscrevi o presente termo que vai assinado pelos excelentíssimos juízes empossante e empossado. Neste momento, o coral deste tribunal interpretará a música Andança, de Paulinho Tapajós, Edmundo Souto e Dalino Caymmi. Fazendo inveja
Convido a excelentíssima juíza Gisele Pereira Alexandrino para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse da excelentíssima juíza Gisele Pereira Alexandrino no cargo de corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2009, na sala de sessões deste tribunal, na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, a excelentíssima juíza Gisele Pereira Alexandrino prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleita, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Apresentou declaração de bens. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, lavrei e subscrevi o presente termo, que vai assinado pelos excelentíssimos juízes empossante e empossada. Neste momento, o coral deste tribunal interpretará a música Novo Tempo, de Ivan Lins e Vitor Martins. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, Estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. No novo tempo.
Concedo a palavra à excelentíssima juíza Marieleda Migliorini para falar em nome do tribunal. Excelentíssimo senhor juiz Gilmar Cavalieri, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, em cujo nome saúdo as demais autoridades antes nominadas, magistrados, advogados, familiares, servidores, senhoras e senhores. Cabe-me a honra de saudar, em nome desta corte, os novos administradores do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho Catarinense. Antes, porém, na pessoa da juíza Marta Maria Vilauba Falcão Fabre, a presidente, consigno agradecimentos e cumprimentos aos administradores que, com coragem e determinação, concluíram a gestão interrompida do juiz Marcos Pina Munhaine, conduzindo com maestria essa casa nos últimos 15 meses. Não é necessário dizer que os empossados, suas excelências, os juízes Gilmar Cavalieri, Gerson Paulo Taboada Conrado e Gisele Pereira Alexandrino gozam da confiança e do respeito de seus pares, uma conquista do dia a dia do trabalho, lado a lado, dando conta do mistério constitucional de aplicação do direito. Descrevendo-se assim este momento, singela e rapidamente, escondem-se dos ouvintes muitos aspectos que se entrelaçam para a concretização deste ato solene. Perdem-se, em primeiro lugar, as cores, as esperanças, os motivos e as apreensões que fizeram a história do direito do trabalho nos últimos 200 anos da história humana, a qual este momento se acrescenta, sem dúvida. Perdem-se ainda, na crueza dessa descrição, informações preciosas da história desta casa, jovem ainda, mas que exibiu e exibe todos os dias as marcas indeléveis de grandeza, retidão e espírito público dos que a conduziram para os patamares de reconhecimento nacional. E nessa história também se encarta este momento. Perdem-se, igualmente, detalhes das agruras e dificuldades de conjugar harmoniosamente o mistério jurisdicional, cujo apanágio mais exuberante é a imparcialidade, com os fins sociais do direito que aqui se opera. Não é fácil, ao contrário do que muitos levianamente pensam, manter-se fiel à Constituição e sufocar o que a visão pessoal, embalada por ventos de todos os matizes ideológicos, às vezes pensa ser o certo ou o verdadeiro. É indispensável a atenção permanente e contínua às palavras do juramento da posse. Por isso é preciso situar este momento na perspectiva da grandiosidade dessa postura para vê-la em toda a sua dimensão. Finalmente, se faz uma descrição simplista deste momento, perdem-se os detalhes de vida, de luta, de estudos, de dedicação, de companheirismo, de amor pelo direito, de visão social, de disposição permanente para buscar a realização mais profunda dos ditames de dignidade da pessoa que só o trabalho tem o poder de efetivar. Detalhes esses que se engalanam a história da vida de cada um dos empossados. E este momento consagra suas carreiras mais que qualquer outro. Assim, a história do direito do trabalho, desta casa, e a experiência e dedicação dos empossados, repito, dão a dimensão deste ato que temos todos a honra de vivenciar aqui e agora. E põe na devida conta a consideração àqueles aos quais se entrega a responsabilidade de, nos próximos 2 anos, darem continuidade a essa história vitoriosa, a essa trilha de gestão pública focada no bem comum. Comecemos falando um pouco da história do direito do trabalho. Essa história forjada de imensuráveis sacrifícios, de homens de mãos calejadas e de mentes sonhadoras que jamais desacreditaram na possibilidade de um dia se realizar o sonho de igualdade de todos e de desmonte da situação de Rousseau, que ainda antes da Revolução Francesa descreveu com tanta precisão. O homem nasceu livre e, não obstante, está acorrentado em toda parte. Pois, sob a ótica do trabalho, tal grito de consciência também era extremamente verdadeiro. As palavras de Rousseau ressoam ainda muito atuais, a nos desafiar diuturnamente. E nada, nem ninguém pode mais
para concretizar o sonho da igualdade e da libertação que o trabalho digno. Já ia a história bem longe na sua caminhada, quando em 1867, nos Estados Unidos da América, os Knights of Labor, os Cavaleiros do Trabalho, levantaram suas armas nos primeiros sindicatos. Coube-lhes a decisiva e difícil tarefa de confrontar saberes sustentados há milênios que desvalorizavam o trabalho humano. A visão bíblica do ganharás o pão com o suor do teu rosto lançou o trabalho no rol das penas quando a história ainda aprendia a caminhar. Os grandes filósofos, sob outros aspectos até hoje invejados e reconhecidos, como Platão e Aristóteles, repisaram a trilha e contemplaram o trabalho como algo desprezível, típico dos inferiores. Depois deles, séculos de vassalagem, servidão e escravidão culminaram nos horrores da Revolução Industrial. Só então os sindicalistas do século XIX surgiram-se com conhecimento de causa e clarividência contra a visão tosca e distorcida dos fatores que sempre fizeram crescer a humanidade. Puseram bravamente suas dores, seus calos, suas doenças, suas vidas, enfim. Puseram tudo em antitética oposição às visões de mundo, incapazes de ver que o bem-estar, o progresso e o desenvolvimento se faziam de tais sofrimentos. Já o grito de Sieyès, em fevereiro de 1789, clamando aos franceses sobre o que é o terceiro estado, antecipava a visão renovadora que os cavaleiros do trabalho retomariam, em perspectiva pragmática e laboral, para transformar o mundo e gestar para sempre um direito novo, o direito do trabalho. A luta não terminou, sabemos todos. O mundo ganhou complexidade, as visões se transformaram. Mas os cavaleiros do trabalho continuam suas batalhas. E é na tessitura desta história humana, de difíceis conquistas, que se põe este momento da justiça do trabalho catarinense. São outros tempos, outra realidade, outros cavaleiros, outros valores, é verdade. Mas um olhar ao redor torna certo que muitos sonhos carecem ainda de realização. Estamos a exatos 207 anos da Lei de Peel, publicada na Inglaterra em 1802 e gerada por insistência de um industrial, Robert Peel. Ela estabelecia pela primeira vez na história humana, informa Oliveira, a proteção para crianças aprendizes que laboravam nos moinhos em condições subhumanas, contratadas mediante a intermediação das paróquias anglicanas, com contraprestação, em geral, apenas de comida. Os Knights of Labor continuam ocupados. 2 séculos foram insuficientes para pôr o trabalho humano na perspectiva correta. E esta casa, agora sob a guia laboriosa da nova administração, vai continuar, sem dúvida, a emprestar sua indispensável contribuição neste terceiro histórico, com o mesmo fio de dedicação, crença e amor com que tem sido urdido das décadas passadas. Posto assim esse momento, na ponta desta linha do tempo, traçada de tanta luta e esperança, pode-se aquilatar sua importância e o valor daqueles aos quais se entrega o comando deste egrégio TRT nos próximos 2 anos. Nós os saudamos, portanto, senhores juízes empossados, e nos colocamos ao seu lado para emprestar apoio e nos fazermos juntos partícipes da continuidade da construção dessa história, a maior e mais inclusiva já empreendida pela humanidade. É nessa perspectiva que os recebemos e os saudamos. Falemos um pouco também da história desta casa. Este TRT é vanguarda no Brasil das estatísticas de produtividade ao arrojo das soluções tecnológicas. Tem seus problemas, é certo? Quem não os tem? Mas acima deles paira uma imagem de competência e de comprometimento com os grandes fins da justiça do trabalho. Uma prestação jurisdicional rápida e de qualidade. Em 1981, o TRT catarinense abria-se para páginas de indiscutível reconhecimento. Desde então, espalhou-se pelo Estado nas suas hoje 54 varas do trabalho. Nosso Estado é marcado pela diversidade, pelo empreendedorismo, pela profusão de raças. E no seu cenário, que atraiu migrantes de todo o mundo, instalaram-se os homens e seu trabalho. Fizeram aqui
a 7ª economia do país, o 4º PIB per capita e o 2º IDH. Essa mesma marca de trabalho, eficiência, produtividade e pioneirismo esteve nesta casa em seus poucos anos de vida. Sua contribuição para que toda atividade se desenvolvesse com preservação dos valores humanos e materiais constitucionalmente estabelecidos é indiscutível. E sua atuação, tomada como um todo, contribuiu sempre para a promoção dos valores do trabalho e da livre iniciativa, conforme determina a Constituição, logo ali, no artigo 1º, abaixo apenas o princípio da dignidade de todas as pessoas humanas. De mente aberta e contrariando o conservadorismo característico do jurídico, esta casa percebeu e incorporou, de forma continuada e precursora, os avanços tecnológicos. Vendo-se este momento de posse como mais um passo fundamental da contribuição ímpar do egrégio Tribunal Regional do Trabalho catarinense para o aperfeiçoamento do mundo do trabalho, aquilata-se a grandeza das pessoas às quais incumbirá, nos próximos 2 anos, atender ao desafio de manutenção dessa trajetória. É com a visão deste caminhar lúcido e atento do TRT de Santa Catarina para o cumprimento do papel fundamental da justiça no mundo do trabalho catarinense, senhores empossados, que os saudamos. Contem conosco para expandir em todos os sentidos também essa história. Falemos agora dos empossados. Não é por acaso que suas excelências vivem os privilégios e deveres desta cerimônia. Juízes de carreira, suas excelências ingressaram na magistratura por concurso público de 1987. Ostentam, no conjunto, 62 anos de dedicação à causa da jurisdição trabalhista. Matizando a letra fria da lei com o sentimento humano e a perspicácia das pessoas especiais e estudiosas que são, deixaram suas marcas na jurisprudência catarinense. Não se entregaram, ao longo da carreira, a formalismos positivistas nem a hermetismos estruturalistas. Como convém à operação deste ramo do direito, deixaram sempre a sensibilidade ao social abrandar os rigores e a frialdade da norma. Exatamente na medida em que, para a atualidade, apregou os mais renomados e avançados pensadores e juristas. Sua Excelência, a juíza Gisele Pereira Alexandrino, suscitando o respeito e admiração dos jurisdicionados, dos colegas, dos advogados, foi guindada a esta casa em 2002 pelo critério de merecimento. Seus 3 filhos, Isadora, André Felipe e Luiz Guilherme, são a prova de sua habilidade para conjugar indiscutivelmente bem trabalho e maternidade. Sua Excelência ainda, com admirável força, há pouco tempo, passou pela dor da perda de sua mãe querida, sem descuidar um momento sequer dos seus deveres como juíza desta casa. Ao contrário, sua dedicação à magistratura em qualquer circunstância de sua vida pessoal demonstra que a sua excelência se amolda com perfeição ao cargo que agora assume. Tive o privilégio de desfrutar de sua amizade, essa janela que permite ver a alma, sentimentos e pensares. Sua coerência, sua disposição de luta, seus valores tornam-na, sem dúvida, merecedora da confiança que os pares lhe emprestam e tornam certo que os afazeres da corregedoria estarão em boas mãos, sob a condução de uma mente aberta, competente e comprometida com os valores constitucionais e humanos. Sua Excelência, o juiz Gerson Paulo Taboada Conrado, construiu sua experiência percorrendo o Estado na direção desta corte, a qual chegou em 2003 pelo critério de merecimento. Com seu espírito prático, Sua Excelência tem sempre uma palavra de claridade nos momentos em que as discussões parecem ratificar a conhecida lei de Murphy: da discussão nasce a escuridão. Com sua voz calma, a ponderação peculiar e seu atilado raciocínio, o juiz Gerson é sempre ouvido com atenção pelos pares, tanto nas questões intrincadas do jurídico, quanto nas questões menores, mas também importantes, do coleguismo, da amizade e da convivência.
Na presidência da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, dedicou-se, com o costumeiro afinco, à causa associativa e às grandes questões de interesses dos juízes e do direito do trabalho. Pai de Bruna e Laura, Sua Excelência construiu sólida família ao lado da esposa Silvia. Tem agora Sua Excelência a oportunidade de iniciar sua contribuição para esta casa sob outro ponto de vista, o da administração, para a qual, sem dúvida, são importantes as qualidades destacadas. Sua Excelência, o juiz Gilmar Cavalieri, detentor de invejável capacidade para reunir a leveza da informalidade com a profundidade da disposição para o trabalho, foi promovido a juiz togado desta corte em 2003 pelo critério de merecimento. Sua Excelência sensibiliza de imediato todos aqueles que dele se acercam. Não é por outra causa que foi escolhido pelos colegas para dirigir nossa associação, a Matra 12, onde se desincumbiu do mistério com galhardia e eficiência. No ano em que esteve à frente da corregedoria desta casa, dando continuidade à gestão abruptamente interrompida pela morte do juiz Marcos Pina, exibiu a sua disposição e zelo pelas questões institucionais. Pai de Mariana, Juliana e de Gabriela, Sua Excelência, o juiz Gilmar Cavalieri, com a esposa Cláudia, constituíram família cujo convívio encanta a todos. No entusiasmo das lides do mestrado, pude conhecer outra faceta valiosa da personalidade de Sua Excelência, a disposição para o estudo e a mentalidade aberta às inovações práticas e filosóficas de que o direito às vezes carece tanto. Uma faceta que confirmei nas sessões desta casa. Avesso ao anacrônico e à imobilidade, o juiz Gilmar Cavalieri tem o perfil adequado para dirigir essa instituição nesta época de tantos avanços, tantas inovações e tanta complexidade. Bill Gates caracterizou este século como o século da velocidade. O espírito irrequieto, agitado, laborioso, rápido e atento deste catarinense foi talhado para este tempo e este lugar. Senhores empossados, nós os saudamos com esta percepção de suas vidas e carreiras no momento em que se integram a história do direito do trabalho e a história desta casa na condição de gestores da instituição. Dos muitos magistrados, advogados e procuradores que contribuem no dia a dia para a causa da justiça social, poucos têm a honra que hoje a vida concede a vossas excelências. Os desafios à frente não são menos tormentosos que aqueles dos primeiros dias de consciência da necessidade de valorizar o trabalho humano. Que Deus os ilumine para, com nossa ajuda, continuarem à frente deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho com sabedoria a história do direito do trabalho, a história desta casa e sua invejável e rica história pessoal. Parabéns e sucesso. Muito obrigado, doutora Mari Heleda Migliorini. Concedo a palavra à excelentíssima doutora Sinara Salles Graef, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Senhora Juíza Marta Vilauba Falcão Fabre, Senhor Juiz Gilmar Cavalieri, Senhor Juiz Gerson Paulo Taboada Conrado, Senhora Juíza Gisele Pereira Alexandrino, em nome de quem saúdo todas as autoridades presentes, inclusive meus colegas procuradores. Senhoras e senhores, o Ministério Público do Trabalho é o ramo do Ministério Público da União que exerce suas atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho. Nesta oportunidade, por dever legal, mas também com imensa satisfação pessoal, tenho a honra de externar minha alegria na posse dos próximos gestores do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A mudança
nos órgãos de cúpula de um tribunal é sempre um momento ímpar, na medida em que exterioriza e, ao mesmo tempo, dá vitalidade à sua formação democrática. O processo eleitoral interno, ao contrário do que alguns imaginam, não contamina a atividade institucional, mas sim a qualifica e a legitima como exercício efetivo da racionalidade comunicativa. Tenho certeza de que a renovação permanente e democrática constitui circunstância que muito contribui para a resposta satisfatória que a Justiça do Trabalho apresentou até agora aos anseios da sociedade. No dia 6 de agosto de 2008, o Conselho Nacional de Justiça aprovou o Código de Ética da Magistratura, que, entre outros deveres, impõe ao magistrado a busca da plena realização dos valores democráticos. E no exercício da atividade judicial, o Código impõe ao juiz o dever ético de promover a dignidade humana e concretizar a solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas. Senhores magistrados, senhores procuradores e demais presentes, o poder judiciário do Estado liberal de outrora não é o mesmo poder judiciário contemporâneo, o qual, sob a égide de Estado democrático de direito, tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Daí porque o pensamento moderno desconstruiu a imagem de magistrado criada por Montesquieu, de que o poder judiciário é a boca que diz a lei. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é o objetivo da República Federativa do Brasil, e os juízes, enquanto agentes públicos, têm o compromisso de contribuir para a efetividade deste objetivo. O processo do trabalho atual é campo fértil ao ativismo judicial, enquanto a atividade de um magistrado atuante e consciente de que a administração da justiça não é condescendente com a inércia do juiz. Para o norte-americano John Rawls, o poder público deve contribuir para a efetivação de uma sociedade democrática, regulada por uma concepção pública de justiça, que opere um conceito sobreposto sobre doutrinas abrangentes razoáveis. Daí a importância do esforço comum, tanto da magistratura trabalhista quanto do Ministério Público do Trabalho, na concretização do gênero humano como valor supremo em termos de existencialidade concreta. E isso, segundo a espanhola Adela Cortina, só se faz possível quando se retoma o diálogo como centro do dever, como racionalidade intersubjetiva e como condição ideal de construção das normas éticas. No exercício da chefia do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, no próximo biênio, envidarei esforços para que, em parceria com os juízes Gilmar, Gerson e Gisele, possamos juntos fortalecer as alianças e dar efetividade aos direitos e garantias fundamentais. Precisamos estreitar os laços, estabelecer estratégias conjuntas de atuação e, imbuídos do espírito de solidariedade, alcançar a excelência na prestação dos serviços à sociedade. É tempo também de contribuir para o desenvolvimento contínuo do pensar e,
consequentemente, contribuir para o pluralismo e a valorização das diferenças. Somente assim o poder público vencerá a cultura da irreflexão, do vazio do pensar, do monismo e do harmonioso mundo de clichês e verdades feitas. Meu caro Gilmar, amigo de muitos anos, que tive o privilégio de conhecer quando eu ainda era estudante do curso de graduação na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A sua trajetória como magistrado, reveladora de vigor e disposição pessoal, já indicavam o preparo de Vossa Excelência para o exercício do cargo de presidente deste tribunal. Estou convicta de que Vossa Excelência tem consciência plena da responsabilidade que assume e da necessidade de manter firme o compromisso ético da magistratura no fortalecimento das instituições e na plena realização dos valores democráticos. Nos próximos 2 anos, estaremos juntos nesta caminhada que se inicia. Espero que tenhamos sucesso nas iniciativas destinadas a superar toda e qualquer dificuldade. Destaco à juíza Marta a satisfação pelo eficiente trabalho que desenvolveu na presidência deste tribunal. O Ministério Público do Trabalho reconhece a atuação dedicada e competente de Vossa Excelência. Desejo sucesso ao novo presidente, juiz Gilmar Cavalieri, ao novo vice-presidente, juiz Gerson Paulo Taboada Conrado, e à nova corregedora, juíza Gisele Pereira Alexandrino. Reconheço o esforço feito pelos magistrados do trabalho catarinenses no contínuo processo de realização dos valores democráticos e de promoção das liberdades públicas fundamentais. O Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina está aberto a acordos práticos orientados pela lógica humana, pela lógica do razoável, na expressão do mexicano Luis Henrique Siches, no intuito de garantir uma maior e melhor aproximação entre o Ministério Público do Trabalho e a magistratura trabalhista, na busca do ideal comum, que é a plena e rápida realização da justiça. Muito obrigada. Eu agora concedo a palavra ao excelentíssimo doutor Paulo Roberto de Borba, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar os magistrados presentes, nas pessoas da doutora Marta Maria Vilauba Falcão Fabre, nossa queridíssima juíza, ex-presidente desse tribunal, e agora do nosso presidente, doutor Gilmar Cavalieri. Cumprimentar os membros do Ministério Público, na pessoa da doutora Sinara Salles Graf, os advogados presentes, na pessoa do nosso presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, a CAT, doutor Felipe Calhendo, nosso doutor Sadi Lima, representando o Executivo Estadual, os funcionários da Casa, senhoras e senhores. A rica diversidade profissional e cultural das autoridades aqui presentes e o simbolismo deste lugar, o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, torna este encontro mais do que um rito de passagem. É um momento de tão grande significado que a seccional catarinense da OAB deseja deixar indelével seu registro de admiração e respeito pela grandeza com que a administração deste tribunal faz jus à denominação de Casa da Justiça. A evolução do trabalho e a modernidade imprimida com velocidade cada vez maior na prestação jurisdicional tornam muito justo o orgulho que cada um dos senhores certamente abriga dentro de si,
pelo empenho do Judiciário Trabalhista Catarinense, bem como pelos consagradores resultados alcançados. Fica aqui, portanto, nosso aplauso pela excelência do trabalho, pela perseguição incansável de um judiciário que mantenha como marca a modernidade, como meta uma justiça ágil e eficaz, e como projeto futuro, a permanente busca de novas soluções que visem atingir e ultrapassar novos limites. Na verdade, essa é exatamente a concepção da nossa profissão de fé como advogados, na qual precisamos estar sintonizados com o tempo de mudança e de renovação, no qual não temos espaço para omissão ou para a acomodação. Na pessoa do magistrado Gilmar Cavalieri, que terá a partir de hoje o honroso encargo de conduzir este tribunal, depositamos confiança e convicção de que o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina será dirigido sob o signo da prudência, que é a virtude símbolo dos juízes, e também pela louvável competência de uma história de vida que teve na advocacia o ponto de partida para uma carreira brilhante. Dr. Gerson Paulo Taboada Conrado, fica aqui nossa certeza de que a sua próxima missão será permeada pelo dinamismo e motivação que a função exige, materializando os princípios da economia e celeridade processuais, no interesse maior da justiça. A excelentíssima magistrada Gisele Pereira Alexandrino, magistrada de escola, a OAB deseja deixar aqui, em incisivo testemunho, a admiração pelo seu estilo aberto, despojado e determinado, que certamente ampliará, junto aos advogados catarinenses, os caminhos do respeito, da estima e da elevada consideração. Ciente dos bons trabalhos sempre desenvolvidos por Vossa Excelência, a seccional lhe deseja muito sucesso e oportunidade para que possa atuar na corregedoria da mesma forma com que sempre se conduziu, com louvável habilidade, bravura e dignidade. Doutora Marta Fabre, a conclusão de um trabalho é sempre um convite à reflexão. Saiba, Vossa Excelência, que a sua missão à frente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, na gestão que se encerra, ganhou por justiça o reconhecimento da seccional e de todos. Das qualidades de que Vossa Excelência é portadora, se podem ressaltar o espírito de moderação e a solidariedade que sempre se fez presente em seus gestos de amizade, na acolhida franca aos pleitos que lhe foram submetidos, na justiça de seus atos. A OAB lhe transmite um muito obrigado. Fundamental ainda registrar aqui a seriedade e a dedicação com que os magistrados Maria do Céu Avelar e Gilmar Cavalieri compartilharam, durante esses 2 anos, a administração desta casa, como vice-presidente e corregedor, respectivamente. Para honrar a excelência do seu trabalho, a OAB de Santa Catarina seguirá incansável na batalha de promover a eficaz e positiva integração entre os polos do Poder Judiciário, convicta de que a conquista dessa meta terá como resultado mais importante o benefício para o exercício do direito e a administração da justiça. O sempre lembrado Eli Lopes Meireles escreveu, abre aspas, os fins da administração pública resumem-se num único objetivo, o bem comum da coletividade administrada. Toda atividade do administrador público deve ser orientada para esse objetivo. Fecho aspas. Assim finalizo, desejando que cada um cultive dentro de si, pelos próximos 2 anos, força, paciência, coragem, lucidez, equilíbrio, prudência, sabedoria e transparência, requisitos indispensáveis no dia a dia. A vida nos reserva missões, e não podemos passar por ela sem dizermos a que viemos. Por isso, todos devemos ser partícipes. Enquanto estivermos lutando, contribuiremos para a grandeza da justiça e ajudando a fazer a nossa história. Senhores empossandos,
Nobre é o compromisso que Vossas Excelências reafirmam neste momento com a justiça e, por que não dizer, com a advocacia. Asseverando nossa convicção de que a atuação de cada um dos senhores será pautada pela luta incansável em busca da paz social, encerro desejando a todos um Feliz Natal e um ano novo no qual possamos seguir colhendo juntos os frutos do ideal da justiça e da cidadania. Muito obrigado. Neste momento, o excelentíssimo juiz Gilmar Cavalieri, presidente, fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor Dr. Sadi Lima, Procurador-Geral do Estado, neste ato representando o governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Dr. Paulo Roberto de Borba, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, excelentíssima senhora Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, Sinara Salles Graef, neste ato representando a Procuradoria-Geral do Trabalho. Senhoras e senhores, minhas primeiras palavras são de agradecimento à minha esposa Cláudia, minhas filhas Mariana, Juliana e Gabriela. Elas que souberam compreender e suportar as minhas constantes ausências em decorrência do exercício da função de corregedor, que se encerra hoje. Agora se propõem a mais um período de evidente prejuízo pessoal, permitindo que eu usufrua deste importante momento de minha trajetória profissional, assumindo a presidência do TRT. A elas, meu agradecimento pelo carinho e pela compreensão. Aos meus pais, Clemente e Ida, aos meus irmãos, Alencar e Lucimar, aos meus sogros, Amauri e Vera, toda a minha gratidão. A todos os demais parentes, meu fraternal abraço, que transmito nas pessoas de Amarildo Paredes e Amauri Júnior, que muito me honram com sua presença. Aos meus amigos, agradeço o prestígio de sua presença e o faço na pessoa de João Carlos Veiga, companheiro desde a adolescência. Sua presença me faz retornar 35 anos no tempo e lembrar do meu primeiro contrato de trabalho sem registro na CTPS. Pois foi ao seu lado, meu amigo João, que iniciei meu primeiro trabalho subordinado e remunerado na pequena, mas inesquecível cidade de Guaíra, lá no interior do Paraná. Peço permissão também para homenagear os amigos de Curitiba, e eu faço nas pessoas de Sebastião Antunes Furtado, Cristina Ramalho e Jussara Meirelles, eles que foram contemporâneos e companheiros de Faculdade de Direito na Universidade Federal do Paraná. São testemunhas de que as circunstâncias daqueles dias me levaram ao apego pelo estudo do direito do trabalho. Consigno minha homenagem à digna procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, doutora Sinara Salles Graef, pelo profissional relacionamento que mantém com essa justiça e pela sua reconhecida visão institucional que busca a realização do interesse público, sobrepondo-o a todos os outros interesses, e que ilustra bem sua vocação para o elevado cargo que hoje ocupa. É credora de minha admiração e de meu respeito. Aproveito, procuradora, o ensejo para desejar-lhe sucesso à frente da Procuradoria, extensivo ao Dr. Jaime Roque Perotoni, que ascendeu ao cargo de procurador-chefe substituto, né? Em nome de quem eu homenageio todos os membros do Ministério Público do Trabalho. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Santa Catarina, presidida pelo eminente advogado Dr. Paulo Roberto de Borba, e a Associação Catarinense de Advogados Trabalhistas, dirigida pelo ilustre advogado Dr. Felipe Irã Borba Caliendo, serão, como sempre o foram, credoras de especial atenção. Estas entidades, no cumprimento de sua missão institucional, têm se mostrado legítimas legítimas fontes de propostas, de ideias
e sugestões na busca do constante aprimoramento e valorização da prestação jurisdicional trabalhista, e por isso com elas conto como parceiras indispensáveis à administração da Justiça. Sinto-me extremamente honrado em assumir o mais elevado cargo da administração deste tribunal e compreendo a enorme responsabilidade do compromisso hoje aqui assumido perante os jurisdicionados catarinenses. Confesso a todos que ameniza o impacto da responsabilidade o fato de existir um caminho já trilhado pela administração que me antecedeu, capitaneada por Sua Excelência a Juíza Marta Maria Vilauba Falcão Fabre e toda a sua equipe de competentes servidores. A ela e a toda a sua equipe presto minhas homenagens pelo profícuo trabalho realizado. Detentora de elevado espírito público e de grande capacidade de decisão, a juíza Marta dirigiu os destinos desta instituição com grande desenvoltura e competência, tendo alcançado objetivos institucionais importantes e encaminhados muitos outros que tratarei de dar-lhes continuidade. Receba, pois, juíza Marta, extensiva aos servidores de sua equipe, os meus cumprimentos e agradecimentos por tão competente gestão. Ao saudoso juiz Marcos Pina Mugnaini, que prematuramente deixou este mundo físico, minhas homenagens póstumas, lembrando que seu legado de ética e senso de justiça servirá de orientação a toda a comunidade trabalhista. Não contesto o que escreveu Cacau Menezes em sua coluna do Jornal Diário Catarinense, se referindo ao tamanho da nova administração do TRT. Tenho de concordar com o colunista, pois a presença dos excelentíssimos juízes Gerson Paulo Taboada Conrado e Gisele Pereira Alexandrino, os dois Gs do tamanho GGG, darão força e solidez para esta administração. Hoje, esses juízes de conhecida e reconhecida competência, assume os cargos de vice-presidente e corregedora, respectivamente. E a presença deles na administração será decisiva para que esta justiça alcance a sua missão institucional de realizar justiça com celeridade e efetividade. Sou muito grato ao juiz Gerson e à juíza Gisele por aceitarem este desafio, que eu sei não será sem sacrifícios pessoais, mas como é do feitio deles, mais uma vez, esses dois brilhantes magistrados, que vivem as virtudes da independência, da integridade, da responsabilidade institucional, da transparência, da prudência, da dignidade, da honra e do decoro, não se opuseram a prestar mais esse elevado serviço público, fazendo parte da administração. Desejo-lhes todo o sucesso. Ademais, eu conto com o imprescindível apoio dos juízes que já estiveram na presidência desta casa, como juíza Lília Leonor Abreu, juíza Lígia Maria Teixeira Gouveia, juiz Jorge Luiz Volpato, e juíza Águida Maria Lavorato Pereira. Suas experiências serão imprescindíveis e de grande valia para a administração do tribunal. Por certo, os demais juízes membros do Tribunal Pleno contribuirão com o frescor de sua motivação profissional e seu tirocínio jurídico-administrativo. Conto ainda com o valoroso quadro de magistrados titulares de primeiro grau, desde o juiz Etelvino Baron, o mais antigo, até o juiz Frederico Fiorino, o mais recente, e com os magistrados substitutos, desde o juiz Felipe Arthur Winter, até o juiz Elton Antônio Salles, o último, dos magistrados de primeiro grau. Espero e tenho certeza que virão muitas sugestões e provocações ao debate sobre altas questões jurídicas e administrativas, dentre elas o aparente antagonismo existente
entre as virtudes da magistratura, tais como a necessária celeridade na condução da tentativa de conciliação, instrução e julgamento, de um lado, e de outro, a prudência e a qualidade na prestação jurisdicional. O aparente antagonismo entre a busca constante da decisão justa, de um lado, e a segurança jurídica das decisões uniformes, de outro lado. Travaremos um debate também sobre o aparente antagonismo entre a independência da magistratura, de um lado, e a disciplina judiciária, de outro. São indagações profundas que temos de responder juntos, com prudência, reflexão, muita motivação, até encontrarmos a situação de equilíbrio, pois a virtude, conforme Aristóteles, se encontra num justo meio entre os extremos. Precisamos garantir que os magistrados e os servidores se engajem na melhoria crescente de nossa instituição. Apliquem elevado grau de profissionalismo nas suas ações e busquem sempre a defesa dos interesses do cidadão. Para tanto, um questionamento por vezes me acompanha. Como conseguir o melhor resultado dos investimentos em pessoal, com o capital humano disponível e respeitando os limites do marco legal e institucional vigente? A partir da minha experiência como juiz corregedor, tenho que o caminho para solucionar tal problema passa pela realização de pelo menos 3 objetivos. Primeiro, realizar o balanceamento adequado da distribuição de servidores, tendo como prioridade a lotação da primeira instância nos termos da resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, garantindo que a alocação de servidores proporcione alcançar a missão e a visão institucionais. Segundo, obter elevados níveis de comprometimento dos magistrados e dos servidores com os objetivos da administração. E terceiro, promover o desenvolvimento contínuo dos magistrados e servidores, tendo em vista as habilidades necessárias para fazer frente aos desafios atuais e futuros da administração pública. Será preciso também muito diálogo com os magistrados para melhor administrar a movimentação de juízes no âmbito de nossa jurisdição. A atribuição esta das mais árduas. Muito já foi feito pelas administrações anteriores, neste particular, mas procuraria assumir pessoalmente tal mistério. E ressalto que essas questões serão bem resolvidas se o foco for sempre o interesse dos jurisdicionados. Não menos importante será o necessário esforço de todos os magistrados para vencermos o enorme estoque de processos na fase de execução que aguardam efetividade. De diminuir o grau de congestionamento de processos na fase de execução deve ser nosso objetivo imediato e talvez nosso maior objetivo institucional. É bem verdade que grande parte da litigiosidade existente na fase de execução se deve à deficiência e até à carência de normas processuais trabalhistas sobre o tema, dando ensejo para a aplicação de várias normas para o mesmo procedimento. Enquanto os vários projetos de reforma da CLT em andamento não são aprovados, o Código de Processo Civil recebe constantes e elogiáveis modificações, modernizando-se de tal forma a superar em dinamismo e, em certos aspectos, o procedimento processual trabalhista. Ao todo, já se podem contar 284 artigos entre novos e reformados desde o início da reforma do CPC. Ocorre que tais reformas acabam por ensejar a sua aplicação supletiva ou não no procedimento trabalhista, dependendo do entendimento de cada juiz. É nisso justamente que reside parte do problema da grande litigiosidade na fase de execução, a insegurança jurídica causada pelos vários procedimentos possíveis. Assim, a aplicação supletiva das normas processuais civis no processo de execução trabalhista nem sempre é feita de forma uniforme. Antes, ao contrário, normalmente cada juiz tem seu modo próprio de fazê-lo. Em face disso tudo, pude observar na corregedoria que casos idênticos acabam por receber tratamento distinto.
Não estou dizendo que essas novas regras do processo civil não sejam aplicáveis, mas que deveríamos fazer uma reflexão acerca da busca de uniformização no uso de tais normas. Faz parte das boas práticas e, por isso, deve ser difundida o exercício da faculdade legal de dar início à execução e também de ofício. E também, de ofício ou a requerimento da parte, a utilização de todas as ferramentas de que dispomos para a efetividade da execução, como os imprescindíveis convênios que o Poder Judiciário firmou com várias instituições federais e estaduais. Ademais, precisamos intensificar, até se tornar rotina, o que já vem sendo feito por algumas varas, a prática da tentativa de conciliação na fase de execução, pois é medida que resulta na efetividade do processo. Convoco, portanto, todos os magistrados do trabalho de Santa Catarina para o enfrentamento dessas e de outras questões judiciais e administrativas que entenderem pertinentes, buscando sempre mais celeridade, segurança e qualidade da prestação jurisdicional que temos de oferecer à sociedade catarinense. Para enfrentar o desafio da busca constante de aprimoramento no atendimento ao jurisdicionado, a Justiça do Trabalho conta com um quadro de servidores que se destaca pela dedicação, capacidade técnica e pela eficiência. Faço minha homenagem a esses valorosos servidores, agradecendo-os pelos relevantes serviços já prestados e convocando-os para dar continuidade aos projetos e objetivos institucionais que ainda precisam ser executados, e eu faço nos nomes dos servidores dos gabinetes que me deram todo o suporte até aqui: Ângela Albino, Camila Marciano, Fernando Cabral, Gelson Binotto, João José dos Santos, Lorena Cardoso, Margarete Pires, Mário Alfeu, Rita de Cássia, Rogério Martins, Sheila Grando, Dimitri Aguiar, Elise de Abreu, Gilberto Zac, Irã de Castro, Ivana Santana, Jaqueline Cardoso, Luiz Fernando Blanco, Mario de Mafra, Zélio dos Santos, Geison Arise, Ricardo Zen, Valesca Domingues e Felipe de Abreu. Para otimizar o tempo e o trabalho das pessoas, melhorar o aproveitamento de recursos financeiros, materiais, tecnológicos, a fim de aprimorar constantemente a qualidade do atendimento ao jurisdicionado, o Tribunal Pleno determinou fosse elaborado o planejamento estratégico. Decisões foram tomadas, as quais definiram os objetivos a serem alcançados e as estratégias para a obtenção dos resultados desejados. Consubstanciando-se nesse trabalho do chamado Plano Estratégico para 2008-2013, agora já atualizado até 2014. O plano vai servir de base para todas as nossas ações e iniciativas. O processo judiciário eletrônico PROVI e o processo administrativo eletrônico PROAD, recentemente inaugurados, merecerão atenção para constantes inovações que lhe darão novas funcionalidades, para aumentar-lhes ainda mais o grau de confiabilidade. Todo o judiciário trabalhista catarinense está desafiado a contribuir para esse esforço de racionalização e de concretização desses objetivos, mediante a otimização dos meios disponíveis, por meio da incessante busca pela melhoria da gestão administrativa, no que seguramente resultará no aperfeiçoamento do serviço público da prestação da justiça. Encaminho-me para a finalização, como uma espécie de moldura a esse rol de propostas de trabalho. Penso que se faz adequado lembrar a música de Gonzaguinha. Ontem, um menino que brincava me falou: hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Muito obrigado. Convido os presentes para ouvir o hino de Santa Catarina.
Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares e, por gentileza, aguardem para que os empossados sejam cumprimentados, primeiramente pelas autoridades que compõem a mesa, bem como pelos excelentíssimos juízes desta corte. Logo após, as demais autoridades e os excelentíssimos juízes de primeiro grau, seguidos dos familiares e dos convidados. Declaro encerrada a sessão solene.